A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, 22 de agosto de 2023, marca no meu celular 12:01. Quero deixar aqui uma meditação, vou tentar ser rápida e breve. No livro de Josué, foi uma meditação que me veio ontem, quando eu fiz a leitura destes versículos a qual eu vou estar fazendo agora. Livro de Josué, capítulo 1. Eu vou estar lendo versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja Deus. Está fazendo uma oração antes de estar fazendo essa meditação. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu oro ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Senhor, capacita-me com sabedoria do alto. Ajuda-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Vai dando, Senhor, iluminação na Tua palavra, porque a palavra é do Senhor, ó Pai. A sabedoria que nós temos que buscar é a sabedoria do alto. A sabedoria que vem do Senhor, porque a sabedoria terrena, ela é animal e diabólica, Senhor. Mas a sabedoria que vem do Senhor, ela nos conduz para a vida eterna, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda seta maligna, na autoridade que há no nome e no sangue de Cristo. Espírito Santo de Deus, vai me conduzindo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o que está escrito. Abre a Tua boca e eu a encherei. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui eu quero fazer eu não sei se a palavra é certa, se a palavra que eu vou falar agora é certa. Quero fazer aqui um parâmetro com a vida de Josué para com os dias atuais, para com a vida, as nossas vidas. Louvado seja Deus. Josué, antes do Senhor falar para Josué o que eu acabei de ler, Josué antes, ele andava com o servo do Senhor, com Moisés, né? Josué, ele ocupava uma posição diferente, a qual ele agora, a partir da morte de Moisés, ele iria ocupar. Era uma posição diferente. Josué, louvado seja Deus, ele andava com Moisés, né? Louvado seja Deus. Mas aí no capítulo 1 de Josué, no versículo 2, o Senhor diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Então, o Senhor ele dá uma incumbência para Josué, dizendo que o servo do Senhor era morto e que Josué se levantasse. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor diz para Josué: Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora seria Josué que conduziria, que Deus se utilizaria da vida de Josué para conduzir o povo à terra que emana leite e mel. Então, a posição de Josué agora é uma posição diferente da qual Josué se encontrava. Louvado seja Deus. Então, aqui, louvado seja Deus,
no início do livro de Josué, que carrega o nome de Josué, o Senhor, ele dá ordens para Josué, ele dá mandamentos, ele dá conselho. Porque o conselho pertence ao Senhor e a verdadeira sabedoria, né? Pertence a Deus. Louvado seja Deus. A sabedoria que vem do alto, que nos conduz à vida eterna, né? Então aqui, nos versículos 7 e 8 que eu li, o Senhor vai aconselhar Josué como que Josué deve fazer e como que Josué deve andar. Louvado seja Deus. E nesses 2 versículos que eu li, em um deles, o Senhor fala para Josué, louvado seja Deus, que o caminho dele vai prosperar, ele vai ser bem-sucedido, se tão somente Josué meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e que a lei do Senhor não se aparte da boca de Josué. Aleluia. Se Josué tiver o cuidado de praticar a palavra do Senhor, de meditar na palavra, de praticar a palavra, de fazer conforme o que está escrito na lei do Senhor e não se desviar do caminho do Senhor, do que está escrito, o caminho dele irá prosperar e ele será bem-sucedido. Louvado seja Deus. E quantos de nós, louvado seja Deus, tem se frustrado, tudo que tem feito não tem dado certo e ainda, por falta de conhecimento, de sabedoria, por ignorância, ainda culpa a Deus. Ainda culpa a Deus, né? Porque, irmãos, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós andávamos pelos nossos próprios pensamentos. Nós andávamos pelos nossos próprios conselhos. Nós fazíamos aquilo que vinha na nossa mente. Se vinha na nossa mente, faça isso, a gente fazia. Se alguém fizesse mal conosco, nós fazíamos o quê? Nós revidávamos com o mal. Ou nós fazíamos aquilo que vinha na nossa mente para a gente fazer, né? Era assim que a gente vivia. Nós andava pela nossa própria lei, nós fazíamos a nossa própria lei, né? Nós fazíamos a nossa própria lei. Nós éramos bons com aqueles que eram bons com a gente. Se pisassem no nosso calo, como diz o ditado, a gente também pisava. Só que quando a gente vem para Cristo, é necessário que nós mudemos de posição, né? É necessário que a velha criatura seja todos os dias crucificada e venha ser gerado um novo homem e uma nova mulher pela palavra de Deus, para que só assim nós venhamos prosperar no nosso caminho, nós venhamos ser bem-sucedidos nesta nova trajetória. Eis que tudo se fez novo. Quando a gente vem para Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Se passaram. Assim como a velha criatura também. Eu sei que acontecem situações na nossa vida, muitas das vezes, para nos tentar desviar do caminho do Senhor, desviar dos propósitos de Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É por isso que o Senhor disse para Josué, e isso aplica também à nossa vida, como o povo que se chama pelo nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele diz, aleluia, glória a Deus, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, aleluia, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Não é para se desviar da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqueles pensamentos malignos que antes vinham na nossa mente, antes de nós conhecermos a Cristo, eles podem continuar vindo. Mesmo a gente já conhecendo o Senhor Jesus, já sabendo, aleluia, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos lava. Aqueles pensamentos malignos, eles vão continuar vindo, sim. Só que nós vamos estar posicionados.
A nossa posição, ela terá que ser diferente da posição que nós ocupávamos antes de conhecer a palavra de Deus. Nós temos que pegar esses pensamentos malignos que vêm até nós e levarmos cativos à obediência a Cristo. Agora nós não vamos mais obedecer os nossos pensamentos. Agora nós não vamos mais andar por conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Agora nós não vamos andar mais pela ira, pela cólera. Não, agora nós vamos andar em obediência à palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Porque a natureza do homem é adâmica, é uma natureza caída. Você viveu uma vida antes de Cristo pecaminosa. Você aprendeu a gostar do pecado. Você aprendeu a lei do pecado. Operava nos membros. Só que quando a gente vem para Cristo, por isso há a crucificação. Por isso o Senhor diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Entendendo que aquele que segue a Cristo, o caminho de Cristo não é um caminho de morte. O caminho de Cristo é caminho de vida, vida eterna. A morte tem que haver sim, mas para a velha criatura. Mas aqueles que estão caminhando para a glória, para irem morar no céu com o Senhor, o caminho é caminho de vida. Mortificação da carne, mortificação das obras carnais, para ir passar a frutificar, dando frutos dignos de arrependimento. Né? E aí é onde entra, irmãos, uma batalha muito grande. É onde entra as guerras. Por isso que tudo se intensifica quando a gente vem para a presença de Deus. Porque antes de conhecermos ao Senhor Jesus, faziam mal conosco e nós devolvíamos com mal. A nossa consciência às vezes não pesava e a gente achava que isso era o correto. Uai, se me fez mal, eu vou fazer mal também, né? E aí, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece a palavra, que nós ouvimos, né, através da palavra do Senhor, que vença o mal com bem, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se te baterem numa face, oferece-lhe a outra, né? Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, né? Então, tudo isso é algo que vai bater de frente com o nosso eu. Ou nós renunciamos ao nosso eu, as nossas obras carnais, né? Ou, se a gente permanecer no velho homem, nós vamos estar nos enganando a nós mesmos e andando por um caminho de morte que não é Jesus. Um caminho de morte, eu falo morte de vida eterna, né? Porque a morte, como eu disse, tem que haver em nós, mas é a morte da velha criatura, a crucificação. Louvado seja Deus. Então o Senhor aqui, ele diz para Josué, para que a palavra do Senhor esteja na boca de Josué, para que Josué meditasse na palavra de Deus dia e noite, para que Josué não se desviasse do caminho do Senhor. Eu creio que Josué, meditando na palavra de Deus dia e noite, isso, além de conduzir ele prudentemente e dele ser bem-sucedido, louvado seja Deus, glória a Deus, ele ainda não se desviaria do caminho do Senhor, né? Eu entendo que pode ser que muitas pessoas pensem o seguinte: não precisa orar muito, não tem necessidade. Não tem necessidade de jejuar tanto. Não tem necessidade de estar na igreja todos os dias. Não, para que isso? Não tem necessidade de ficar lendo a Bíblia 24 horas. Não tem necessidade de ser um fanático, tanto assim pela palavra. Irmão e irmãs, nós não somos chamados a andar pelos nossos pensamentos. Nós não somos chamados a andar pela nossa vontade. Nós temos que rever aquilo que vem na nossa mente. Nós temos que rever aquilo que o outro fala para nós. Passar pelo crivo da palavra, pelo filtro da palavra, para ver se bate com a palavra, irmãos.
Louvado seja Deus. Porque a própria palavra do Senhor, ela diz, orar sem cessar. A própria palavra do Senhor diz, medita no livro desta lei dia e noite, para que prudentemente te conduzas, para que faça prosperar o teu caminho. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, aquele que despreza o conhecimento de Deus, aquele que despreza a palavra de Deus, ele também será desprezado pelo Senhor. Está escrito na palavra de Deus quando Samuel entrega um recado para Saul. Saul foi um homem que ele desprezou a palavra de Deus. E por ele ter desprezado a palavra de Deus, o Senhor também o desprezou. O Senhor entregou o seu reinado. O Senhor entregou aquele poder que Deus havia entregado para Saul. O Senhor tira e dá para o seu próximo. O Senhor dá para Davi, né? Então nós temos que ter o cuidado, louvado seja Deus, de andar diante do Senhor, né? As coisas deste mundo, irmãos, infelizmente, elas corrompem sim. A palavra também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus. Isso é história. Louvado seja Deus do adversário. Não, a gente não pode se esquecer que ele é enganador. Ele é enganador. Ele quer que a gente ande pelos nossos próprios pensamentos. Por quê, irmãos? Porque ele lança seta no nosso pensamento para que a gente se desvie da palavra de Deus. Para que a gente venha andar por vista e não por fé. Para que a gente, porque se a gente não conhecer a palavra do Senhor, a gente é presa fácil para o inimigo. Se nós não estivermos em comunhão com o Senhor em oração, nós também somos presa fácil para o inimigo. Por isso que o inimigo, ele não quer que a gente se limpe. E quando eu falo inimigo, irmãos, eu não estou falando daquela pessoa que nos trata mal, que não gosta de nós aparentemente, não. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Quando eu digo inimigo, eu estou me referindo a Satanás e seus demônios. Porque, irmãos, o intuito deles é destruir a humanidade, é destruir a imagem e semelhança do Senhor. Louvado seja Deus. Então, nós temos que entender, irmãos, eu quero fechar aqui essa meditação. Nós temos que entender que hoje nós ocupamos, irmãos, louvado seja Deus, uma nova posição. E se a gente ainda, louvado seja Deus, não se deu conta disso, que em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que qualquer um ouvir esse áudio, venha entender, venha ter o discernimento e o entendimento pelo Espírito Santo de Deus, que é o espírito de fortaleza que o Senhor nos deu, que nós venhamos entender e tomar essa posição a qual o Senhor tem nos chamado, honrá-lo e através de nós honrarmos a Deus, nós seremos honrados por Ele. Ele honra os que honram Ele, louvado seja Deus. Andai, irmãos, pelo caminho dEle, porque nunca é tarde, irmão, para nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, das nossas más obras. Nunca é tarde. O inimigo sempre vai lançar na nossa mente que é tarde, que não adianta mais. Mas eu digo, meus irmãos, uma criança que ela está aprendendo a andar, ela vai cair. Enquanto ela está aprendendo a andar, a dar passos, ela vai cair. E aí? Ela vai permanecer caído no chão ou ela vai se levantar e continuar tentando? Assim temos que ser nós, irmãos. Que nós venhamos, irmãos, nos levantar diante do Senhor, tentar, prosseguir, buscar, até porque a palavra do Senhor diz, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É perseverar, meu irmão e minha irmã, em seguir ao Senhor, em buscar ao Senhor, louvado seja Deus, buscar o conhecimento do Senhor Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Não vamos desistir, irmãos. Não vamos deixar o ladrão roubar a nossa coroa. Louvado seja Deus. Se porventura tem algum irmão, alguma irmã que ainda não sabe guerrear, ainda não sabe lutar, vamos para Efésios capítulo 6.
Aleluia, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos alista. Aleluia, para a guerra. Irmãos, aqui neste mundo, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor Jesus venceu. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, então ele venceu, irmãos. Ele venceu, o Senhor ele não foi vencido, ele venceu. Ele sofreu, ele padeceu. Então que nós venhamos comparar, se é que se pode comparar, os sofrimentos que nós passamos aqui com o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E que nós venhamos tão somente tomar a posição a qual nós precisamos, nós necessitamos tomar. Aleluia, louvado seja Deus, para que nós venhamos ser bons soldados de Cristo. Irmãos, o escudo da fé, quando Paulo vai dizer lá no Efésios, quando ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que a palavra do Senhor está dizendo aí? Que o diabo arma ciladas. E além de ele armar ciladas, irmãos, ele ainda é astuto. Louvado seja Deus. E uma dessas armas que Paulo vai falar, que é o escudo da fé, se nós não estivermos com o escudo da fé, armados com essa arma, irmãos, nós seremos presa fácil para o adversário. O que é o escudo da fé? O escudo da fé é você crer na palavra de Deus, é você crer naquilo que Deus te prometeu, é você crer naquilo que Deus tem para você, que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando o inimigo lança a seta, seja na nossa mente, um pensamento negativo, um pensamento opressivo, querendo dizer que nós não vamos conseguir, querendo dizer que Deus não é conosco, querendo dizer que é melhor desistir, ou ele às vezes levanta os seus adeptos contra as nossas vidas para também nos desmotivar. Se nós não estivermos com o escudo da fé, irmãos, aquilo vai nos atingir. E a partir do momento que o que aquela outra pessoa disse para nós, que foi para nos desmotivar, ou a partir do momento que a gente deixa de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus que está escrito na sua palavra, para andar pelos nossos pensamentos, irmãos, nós não estamos escudados, nós não estamos com o escudo da fé. Louvado seja Deus, nós não estamos com o escudo da fé. Então, irmãos, nós precisamos estar com o escudo da fé, aconteça o que acontecer, estarmos com a casa firmada na rocha e não na areia, como o Senhor Jesus vai contar essa parábola. Irmãos, as duas casas, aleluia, a única coisa que diferenciavam elas era que uma estava firmada na rocha e a outra estava firmada na areia. Poderia ser que as duas eram duas belas casas, louvado seja Deus, a qual passavam e olhavam e achavam muito bonita. Só que a diferença é que veio a água, correu a água com ímpeto, bateu nas duas casas. Uma, irmão, caiu, mas a outra não. A outra ficou firme porque estava firmada na rocha. Que nós não venhamos, meus irmãos, ser crentes de aparência, ser pessoas que se diz ser crentes, se diz servir a Deus de aparência. Louvado seja Deus. Quando o Senhor está nos vendo no oculto, no secreto, e vendo que nós não somos verdadeiros, sinceros diante dele, irmãos. Tentando ser uma coisa na frente das pessoas, como se as pessoas tivessem o poder para nos salvar. E no oculto o Senhor está vendo e está vendo que as nossas obras são reprovadas diante dele, irmãos. Irmãos, nós somos cristãos, é para ir para o céu, não é para ficar preso aqui nessa terra, não, meus irmãos. É para irmos para o céu. E quem é o dono do céu é o Senhor Deus. E não vai entrar lá coisa impura, não. Por isso o Senhor disse que naquele grande dia muitos dirão para ele, que expulsaram demônio no nome dele, que no nome dele fizeram maravilhas, que no nome dele faziam isso. E ele vai dizer que ele não conhecia essas pessoas, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O que são esse tipo de pessoas, irmão? Pessoas que viviam na aparência. Louvado seja Deus, mas o Senhor contemplava
o oculto dela, o Senhor contemplava quando ela estava sozinha dentro de casa, o que ela estava falando, o que ela estava fazendo. O Senhor contempla, meus irmãos, louvado seja Deus. E essas pessoas que andam de engano, irmãos, não prevalecem, não permanece, irmão, não permanece, irmãos. Uma hora ou outra ela vai ser provada. E aí, será que a casa vai ficar firme ou será que a casa vai cair? Isso vai depender de onde essa casa está firmada, se ela está na areia ou se ela está na rocha. Então, meus irmãos, que nós venhamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tomar a posição a qual o Senhor nos quer, a qual Ele quer que um servo dele esteja. Não é fácil, por isso a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é fácil, irmãos, muitas das vezes confiar em Deus. Quem está falando com os irmãos aqui é uma pessoa que já tem passado por muita coisa que o Senhor tem permitido. E quantas das vezes eu passei por coisas, irmãos, sem entender. Louvado seja Deus. E muitas das vezes deixava de confiar em Deus. Aleluia. Para me desesperar pelaquilo que os meus olhos estavam vendo. Só que, como eu disse para os irmãos, é uma caminhada, é um processo com o Senhor. O Senhor vai nos lapidando e o Senhor vai nos ajudando. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos fazer como Josué, assim como o Senhor falou com Josué. Aleluia, tomar a palavra de Deus para vivê-la pela fé, irmãos. É para vivê-la pela fé. E depois de tomar a palavra de Deus para vivê-la pela fé, nós iremos ver se o nosso caminho está sendo prosperado ou não, se nós estamos sendo bem-sucedidos ou não. Aleluia, louvado seja Deus. Porque também está escrito, fazei prova de mim. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos, irmãos, deixar de quebrar a cara, deixar de andar pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios caminhos ou por aquilo que falam para nós que é contrário à palavra de Deus e andar pela palavra do Senhor, irmãos. Por mais que no início não seja fácil, mas andar pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu já ouvi pessoas falar, para que orar tanto? Louvado seja Deus. Que eu era fanática, né? Porque que eu iria enlouquecer de tanto ler a Bíblia, irmãos. Eu já ouvi tanta coisa, irmãos. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Louvado seja Deus, erros, acertos, choros, lágrimas, alegrias. Mas em tudo o Senhor tem sido fiel. Em tudo o Senhor tem me sustentado. E eu tenho contemplado por esses dias o quanto vale a pena servir a Deus, o quanto vale a pena, aleluia, permanecer na presença dEle, perseverar em meio às lutas, em meio às provações, em meio a erros e acertos, mas de joelhos dobrados diante dEle, gemendo e chorando e dizendo, Deus, me ajuda a confiar, me ajuda a esperar em Ti, segura, Senhor, na minha mão, ainda que eu queira, Senhor, me soltar, porque há momentos na vida da gente em que a gente quer soltar a mão de Deus. E a gente poder orar e dizer, Senhor, ainda que eu queira soltar a Tua mão, segura na minha, Senhor. Não me deixa, Senhor. E eu comparo isso a um exemplo de uma criança. Às vezes a criança está ali pegada na mão do pai. Louvado seja Deus, querendo se soltar do pai, às vezes para fazer uma malcriação, ou às vezes querendo fazer algo de errado, mas o pai segura bem firme na mão do filho e diz, você não vai. Louvado seja Deus, você não vai. Assim como tem muitos filhos, crianças, adolescentes, que acham que aquele caminho é certo, mas o pai está olhando dizendo, não vá, não é bom, não é certo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, assim como a criança, ela não sabe, aleluia, discernir, ela não sabe ali, louvado seja Deus, o que é bom para ela. Assim somos nós não sabemos o que é bom para nós, mas o Senhor sabe, irmãos, o que é bom para nós.
Ele sabe os planos que Ele tem para nós, e os planos dele, irmãos, não é de nos causar dano. Os planos de Deus não é de nos causar mal. Louvado seja Deus, mas é de nos fazer prosperar. Mas é que nós venhamos ser bem-sucedidos. É que nós venhamos honrá-lo, amá-lo. Louvado seja Deus. E até aqui, agradeço a oportunidade no nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.